Depois de meses de debate e inúmeras audiências públicas, foi aprovado e sancionado o Plano Diretor de São Paulo, que já enfrenta o desafio de não se limitar apenas a uma carta de intenções. Hora do Voto recebe combativos vereadores de São Paulo. André Matarazzo, político de densa história no PSDB, ex-secretário municipal e estadual, ministro de Estado e embaixador do Brasil na Itália. E recebemos também Paulo Fiorillo, político atuante do PT, ex-secretário de município, coordenador da campanha de Lula à presidência da República e hoje presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo. Muito obrigada, senhores, por estarem conosco. E eu, antes do foco do nosso debate, eu gostaria de uma avaliação inicial sobre o que nós já podemos observar na campanha 2014. O que é que nós estamos vendo como comportamento do eleitor através das pesquisas? O eleitor sinaliza que quer, para cargos do executivo, político, de história política, pautada por valores éticos, por comprometimento com o bem público, ou está muito mais preocupado com a própria qualidade de vida e oportunidades e quer um gestor eficiente? O que é que os senhores estão observando, Fiorillo? Bom, primeiro agradecer aqui o convite, vereador André Matarazzo. Nós estamos começando a campanha eleitoral, estamos a 60 dias do primeiro turno e é possível perceber alguns movimentos que são detectados pelos analistas ou mesmo pelas pesquisas. Eu queria colocar dois aqui para o debate. Um deles é que ainda a população não entrou no processo eleitoral. Nós acabamos de sair de uma Copa do Mundo com resultado para o time do Brasil que não foi o dos melhores. As pessoas ainda não estão sintonizadas. Se a gente olhar nas ruas, as campanhas ainda não tomaram as ruas. A gente passa em São Paulo e é como se ainda não estivéssemos vivendo um período eleitoral. Eu acho que isso deve se dar a partir do momento em que a televisão iniciar o horário eleitoral gratuito. A segunda coisa é que, assim, primeiro, a pesquisa diz nacionalmente que é preciso mudanças, mas mudanças com muito cuidado. Então, hoje tem um professor de ciência política que diz que é preciso ter um crescimento, mas com geração de emprego, com qualidade de vida. As pessoas esperam um salto de qualidade. Na minha opinião, o voto será decidido por aqueles que apresentarem propostas que melhorem a vida do cidadão, que dê perspectiva para ele. Acha também que está distante assim o eleitor, porque tem um mundo virtual que já está atuando, né? Isso não tem um significado? O mundo virtual está atuando, mas muito por iniciativa das próprias campanhas. Eu acho que o PT tem uma estrutura grande, né, com relação a blogs e com relação à parte de internet, vamos dizer, das campanhas. Mas, Maria Lídia, obrigado pelo convite, queria dizer, agradecer o Paulo Fiorillo, a quem temos uma certa tradição até do debate na própria Câmara permanentemente. Razão do nosso convite. O que é sempre muito bom, muito saudável. Então eu acho que a questão da internet é um pouco isso, das próprias campanhas começam a se movimentar. Mas o que eu disse, Paulo, o eleitor em si, a sociedade em si, até nas pesquisas você vendo a quantidade de votos brancos, mostra que ainda não está interessado ou que está pensando muito mais. Segundo, os votos nulos mostram o descrédito do eleitor com relação à classe política. A gente sabe... E as manifestações de rua, depois de ter sido eleito, tenho visto como é mal vista a classe política, infelizmente. E diria que não é só por responsabilidade dela, é que também virou uma espécie de esporte nacional falar mal dos políticos de forma generalizada, que eu falo muitas vezes com razão, mas quando a gente generaliza sempre é ruim e acaba massificando esse descrédito total, ou seja, que ninguém é bom, é tudo farinha do mesmo saco, o que não é o caso. Eu acho que efetivamente a campanha começa
Quando começa o horário eleitoral é que fará os eleitores a procurarem, acho que continuam procurando referências éticas, sem dúvida nenhuma, e o salto de qualidade. Penso como o Paulo, que as conquistas da classe chamada nova classe média, que não é uma nova classe média, mas enfim, ela já tem. Então o celular, o automóvel, todo mundo tem, só que agora eu quero a rua asfaltada e quero o celular que funcione. E quero água quente, o que é o normal. Mas aí é que está. Muito bem. Então, o eleitor ainda não aderiu. Há um consenso quase em relação à força de TV e rádio, o horário eleitoral. Claro. Mas os candidatos estão muito atentos ao que as pesquisas mostraram sobre mudança, como um desejo expresso por uma maioria. E todos os candidatos se apresentam como agente de mudança. Nas muitas entrevistas que tenho feito no Jornal da Gazeta, dizem, né, que eu vou fazer, eu sou a mudança. A própria presidente Dilma é apresentada como um fator de mudança. Mas o que eu quero os senhores observam mesmo, os candidatos estão conseguindo convencer o eleitor que personifica o agente de mudança, ou está sendo apenas um senso de oportunidade? Porque nas pesquisas apareceu que é isso que o eleitor quer. Olha, eu não tenho dúvida que o eleitor quer mudança, mas ele quer mudança de fato. O que ele quer? Quer mudança de comportamento da política. Não é mudança pela mudança, senão nós vamos cair numa coisa que o prefeito Haddad falou essa semana passada, que eu estou tentando entender até agora, que São Paulo quer uma revolução, mas não quer mudar nada. Que revolução? Quem quer revolução? Ninguém quer revolução. Nós estamos falando em mudanças, acho que a sociedade, quando pede mudança, é mudança de comportamento dos políticos de maneira geral. Que você não veja mais tanto escândalo, que você perceba que o político passa a levar em conta a sociedade, que ele tenha valores que foram perdidos ao longo do tempo. Acho que essa é a principal mudança que todo mundo quer. Mesmo. Nas manifestações de rua nós vimos assim, um pleito, como em tempos passados nós vimos da volta da ética na política, um clamor e a cobrança, ou o que nós vimos foi exigência de qualificação nos serviços públicos, naquilo que é de responsabilidade do poder público. E isso foi muito cobrado. Então, mas, Maria Lídia, desculpa, mas assim, nós falamos das manifestações do ano passado. As manifestações do ano passado, elas trouxeram várias questões, qualidade, reforma política, mas se você olhar quais as consequências, nós percebemos que elas foram pequenas ainda. Você não teve mais nenhuma grande manifestação, aliás, ao contrário, elas viraram manifestações violentas. Nós tivemos vários carros destruídos, pessoas violentadas. Eu acho que quando o Haddad fala da revolução, de um outro tipo de revolução, eu vou dar 2 exemplos aqui. Aliás, eu tive um lá na Barra Funda hoje. A Prefeitura de São Paulo está fazendo ciclofaixa, ou pintando as faixas de bicicleta. As pessoas não querem. Pô, para que isso? Ninguém anda de bicicleta em São Paulo. Ou nós enfrentamos mudanças que vão mexer com as pessoas, ou elas também desistem porque vão continuar na mesmice. Acho que esse é o grande desafio. Como é possível você mudar, apresentando para aquele que já tem o celular, que já tem a água fria, questões novas? E questões novas que envolvem a ética. Eu vou dizer para você, a ética é um pressuposto da política. Nós não podemos inventar uma coisa como a ética. A ética ela tem que estar presente. Aliás, ela deve estar presente em todos os segmentos. Quando você coloca a ética... Isso, Paulo, vamos falar bem, porque não é só na política. Claro. Eu acho que a ética tem que estar ligada aos negócios, ao comportamento, em todos os setores da sociedade. Porque cobra-se muito a ética na política, com razão, mas é importante também lembrar que a ética ela tem que ser uma coisa transversal, né? Claro. Ela tem que estar... Porque senão nós vamos virar udenistas. Exatamente. Não é isso que nós queremos. Então vamos levar isso para a questão. Quando se fala da ética na política, em geral, é quando há denúncia grave de corrupção e tal. Entretanto, sobre o corruptor não se fala. É mais ou menos isso. É quando se fala da ética na política, mas não fala da ética nas inter-relações, na sociedade em que vivemos. Né? Mas, Maria, foi aprovada uma lei agora em que também responsabiliza o corruptor. Sim.
Acho que isso é um passo importante, mas eu queria colocar uma outra coisa. Ou nós enfrentamos o debate de uma reforma política séria nesse país, ou nós vamos continuar na mesmice. O PSDB tem uma posição de reforma política, diferente do PT, em alguns aspectos. Mas nós precisamos fazer esse debate. O Congresso perdeu uma oportunidade, há 6, 7 anos atrás, de mudar. Infelizmente não conseguiu. E várias coisas, né, Paulo? Você vê mesmo... Mas quem quer reforma política? Desculpa, André, só para não perder esse gancho. Quer. Por quê? É o legislativo quem deve fazer a reforma política, votar a reforma política, definir a reforma política. Mas em todos os governos, desde que o Brasil resgatou o Estado de Direito, se fala da importância de aprimorar, a fortalecer a democracia com reforma política. E ela não acontece. Mas esta é a mudança... Quer dizer, ninguém quer, fala, mas Maria não faz. Lídia, esta fala, é mas a não mudança quer. de comportamento que a sociedade espera dos políticos. Os políticos têm a obrigação de fazer. Vamos dizer, é o Congresso que tem a Executivo obrigação também, de fazer. executivo, Executivo e legislativo. Então, esta né? mudança de comportamento que a sociedade quer dos políticos, que fala-se sempre determinados temas e não se faz. É razoável um candidato a vereador ter que percorrer o município inteiro o tempo todo para ser candidato? Ou um candidato a deputado ter que percorrer 645 municípios para se eleger? Veja o desperdício, a dispersão de esforço, o desperdício de dinheiro, quando, na verdade, num município como São Paulo, o voto distrital misto, enfim, isso é uma das coisas que tem que mudar. Essa questão partidária, que nós estávamos falando aqui antes aqui do debate, da questão de horário de televisão. Quer dizer, você vai fazendo as alianças, e a gente está vendo o resultado disso. O que acontece, por quê? Porque é fundamental ter tempo de televisão. A televisão é um instrumento importantíssimo. Aliás, dissemos aqui que só vai começar a campanha com a televisão. Com a televisão. Agora, eu queria colocar uma outra questão, para mostrar que a mesmice ela pode ser mudada. O PT está defendendo um plebiscito específico para discutir essa questão da reforma. Aliás, está com uma campanha, vai fazer o plebiscito em setembro, na semana do dia 7. Esses gestos, na minha opinião, são gestos concretos que podem sensibilizar a sociedade. O PSDB tem uma posição, o vereador André Matarazzo apresentou aqui, voto distrital misto. O PT tem uma visão diferente, que é o voto em lista, o financiamento público. Mas se não travarmos esse debate num espaço específico, não acontece nada. Daí sim não vai ter. Até para o cidadão entender, né, do Claro. que se trata, porque quando se fala em voto distrital, voto em lista, quem sabe exatamente do que se está falando? Nós sempre temos conversado muito, Paulo e eu, na Câmara, que é justamente isso, que infelizmente o debate aqui e no Brasil em específico, a gente percebe que ele é meio interditado. Para alguns temas ele é interditado e para outros virou uma coisa do fla-flu. Se você não concorda com alguma coisa do governo, é como se você fosse inimigo e vice-versa, né? Que se você concorda é porque aderiu. O que está errado, você vai ter coisas discordantes, coisas que você concorda, ou seja, e tem que debater. Aliás, como no plenário, muitas vezes nós temos feito, o que não significa que você leve para o lado pessoal ou briga. São posições discordantes, é o que traz o esclarecimento briga, né? E traz Debate, crescimento né? todo mundo, claro. Bom, mas agora vamos trazer aqui para São Paulo. Eu, quando fiz a abertura do Hora do Voto de hoje, eu falei dessa conquista para a cidade, que foi o plano diretor, resultado de amplo debate. Pode não ter saído tudo aquilo que cada um dos senhores que representam correntes de pensamento diferentes desejavam. Mas houve ali uma negociação democrática, importante, inteligente, com participação pública, e resultou o novo plano diretor que traz uma perspectiva de mudança na maior cidade do país. Agora, o próximo passo. Então, eu quero trazer para isso esse nosso debate. Está nas mãos de quem? A implementação desse plano diretor, para que, de fato, ele seja a lei que saiu do papel. Eu acho que qual é o próximo passo? É só do prefeito que se deve cobrar? Não, parte agora do plano diretor, a principal peça foi feita, sancionada pelo prefeito, e agora é implementar, ou seja, quem quiser aprovar projetos, vai seguindo essas novas regras. Mas tem mais um passo importantíssimo agora, que é a discussão dos planos regionais, ou a lei de ocupação, lei de uso e ocupação do solo, que discute zoneamento. Isso é um desdobramento. Desdobramento, que aí vai para o detalhe maior. Mas daquilo que já está pronto. Não, daquilo que já está pronto. Sim, agora. Os princípios básicos, eles estão lançados, estão corredores
você o adensamento vai adensar, dos corredores, miolos de bairro, você vai fazer prédios mais baixos, enfim, são todas aquelas diretrizes que o plano diretor estabelece. Eu fui presidente da Comissão de Política Urbana, sou, aliás, e Nabil Bonduque, do PT, era o relator. Esse programa, olha que eu discordo da maioria das coisas do prefeito Haddad, mas a gente tem que também ser correto, eu sempre digo, por ser oposição, tenho até legitimidade de dizer. O plano diretor, quando ele nos chamou que ia mandar para a Câmara o plano, todos os prazos que nós pedimos, o prefeito concedeu. E nós fizemos mais de 60, né, Paulo? Mais de 60 audiências públicas. Foram 114... somadas do Executivo, 114. Nós, na Câmara, fizemos 60 em cada uma das subprefeituras, de vários temas, etc. Então, ele foi muito discutido. Eu, pessoalmente, votei contra o plano diretor, porque não concordo com a questão do adensamento. Mas isto, vamos dizer, é uma decisão do Executivo que ganhou a eleição, uma proposta dele. Eu concordo com várias outras coisas. Mas, vamos dizer, com o cerne do plano eu não estava de acordo. Agora, é um plano que, sem dúvida nenhuma, já avançou em muitas coisas. Né? Eu acho que uma outra questão que é importante, que esse plano ele tem 16 anos de validade. E ele precisa ser executado por esse prefeito, pelas próximas gestões, até a sua revisão ou uma nova proposta. O que muda ou que pode mudar é, primeiro, as propostas que serão agora protocoladas do ponto de vista da construção vão seguir essa orientação. Segundo, a retomada de um dos debates importantes de campanha, que é o Arco do Futuro, que o plano prevê o desenvolvimento de regiões na Sul, na Norte e na Leste. Essas questões elas precisam sair do papel. E aí o debate sobre os planos regionais e sobre a lei de uso e ocupação do solo passa a ter uma importância muito grande para o desdobramento desse plano. E governador do estado? Ele tem uma parcela de responsabilidade na implementação dessas diretrizes ou numa parceria, não dele, ele tomar a iniciativa, mas como parceiro, como um suplemento para que seja execuível aquilo que está lá não, porque o governo do estado, quando quiser fazer obras, o governo do estado seguirá as regras do plano diretor da cidade. O plano diretor é um assunto eminentemente da cidade, quer dizer, feito pelo executivo, alterado pelo legislativo, mas ele diz respeito especificamente à cidade. As parcerias do estado com o município se dão em obras públicas, ou em grandes obras públicas, ou em saneamento e em outras coisas, é o que se amoldarão a este plano diretor que foi votado agora. Mas o Paulo levantou uma coisa que a gente pode polemizar um pouco, essa questão do arco do futuro, que para mim está virando quase um arco do passado, porque a gente ouve falar, mas não vê ele acontecer. Então o prefeito ele batiza as coisas com alguns nomes bonitos, mas depois a gente não vê elas se acontecerem. Então eu sempre brinco que não é nem o arco do triunfo, ele será o arco do fracasso, uma vez que a gente não vê esse assunto implementado. Mas pode ficar tranquilo que eu estou acostumado. Quando o prefeito José Serra assumiu seu mandato, ele construiu uma frase que é simbólica e emblemática. Essa discussão de desenvolvimento regional é trololó de petista. E isso fez com que a cidade perdesse 8 anos num desenvolvimento que poderia ter sido feito por uma região que é a Zona Leste, que faz parte do arco. Portanto, eu entendo a posição do vereador André Matarazzo. Se o PSDB tivesse, naquele momento, dado continuidade a um programa, a um projeto da prefeita Marta Suplicy, talvez hoje a gente tivesse na Zona Leste não um Itaquerão, mas uma região altamente desenvolvida. Esse é um primeiro problema. O segundo, a proposta aprovada no plano diretor impulsiona a ideia do arco. E o prefeito tem dito que, a partir de agora, a prioridade, além dos outros planos, é o investimento nessa ideia de desenvolver a Zona Sul, a Zona Norte e a Zona Leste. E o plano vai contribuir muito para isso. Então eu tenho certeza que nós teremos ao final não só um arco do futuro, mas um arco do triunfo. A gente tem que... Claro, o Paulo tem que torcer para isso, efetivamente. Porque até agora... o senhor, muito provavelmente, aí reitera a sua descrença. Torço pela melhoria da cidade. Não, mas eu vou pedir licença, porque eu tenho que fazer um pequeno intervalo. Então nós voltamos depois, não tem problema. Mas eu gostaria de levar o foco para uma outra questão. Se a gestão municipal, numa cidade como São Paulo, nós devemos falar...
Os problemas da cidade de São Paulo são problemas municipais ou são problemas de natureza metropolitana, considerando os municípios que estão aí no nosso entorno e a massa humana que vem para cá trabalhar, toda essa conexão que existe com a capital? Nós voltaremos num instante exatamente para saber se candidatos ao governo de São Paulo sinalizam sensibilidade para a coerência da gestão metropolitana. Um instantinho. Voltamos com Hora do Voto. Hoje, nossos entrevistados, os vereadores André Matarazzo, do PSDB, e Paulo Fiorilo, do PT. E a questão que eu havia deixado antes desse intervalo é sobre a metrópole, porque muitas vezes falamos, né, o meu cidadão comum e tal, dos problemas da cidade. Quando, na verdade, nós somos uma área metropolitana com muitos municípios, com muita gente envolvida, e aí, por isso mesmo, muito mais complexa a gestão a gestão mais do que municipal, metropolitana. E a indagação que eu havia feito considerando que também o governo do estado tem as suas obras nessa área metropolitana que tem um efeito muito grande na qualidade de vida de todas as pessoas que transitam nesses espaços e vivem nesses espaços de São Paulo. A indagação é se candidatos já mostraram uma sensibilidade de compromisso que eles têm que ter com São Paulo e com essa região metropolitana. Ou até agora eles estão apenas se atacando nessa fase do aquecimento, fazendo denúncias, a velha política que nós sabemos, né, de tempos passados. Se você pensar, São Paulo tem que ter 2 prefeitos. Normalmente o governador do estado é um prefeito da cidade também, porque a cidade depende do estado para muitas coisas. O saneamento todo é feito pelo estado aqui na cidade, a segurança é feita pelo estado aqui na cidade. E se pensar o transporte público urbano, boa parte dele, tanto os ônibus intermunicipais como o metrô e CPTM, são obras do Estado aqui na cidade. E depois tem outra coisa que quando eu estava na prefeitura me lembro bem, Paulo, e que acontece, você precisa ao longo do tempo, eu acho já passou do tempo até, um órgão metropolitano. Porque você tem muitas coisas, por exemplo, assistência social. Uma secretaria dos negócios metropolitanos? Não é secretaria, teve? Uma agência metropolitana que não é nem subordinada ao Estado, nem ao reguladora? Município. Por quê? Por exemplo, se você fizer um programa social fantástico aqui na cidade de São Paulo, ações sociais boas, albergues maravilhosos, o que vai acontecer? Todos os municípios do entorno começarão a mandar as pessoas aqui para São Paulo para serem atendidas. Ou elas virão aqui. Porque sabem que tem, né? Não, ou virão... São informados. Vem meio por gravidade, o que acaba sempre sobrecarregando aqui. Então você tem políticas públicas que deveriam ser feitas de forma metropolitana para você não criar esse desbalanço. E candidatos estão mostrando essa sensibilidade, essa percepção? O saneamento, se você pode ter todo o saneamento do mundo aqui na capital, todas as medidas ambientais perfeitas, se os municípios do lado não fizerem, você contamina os municípios. A montante não fizer, você joga todo o lixo para cá. Eu queria só aproveitar esses exemplos até para recolocar aqui algumas questões. Nós temos um instrumento que, infelizmente, os 20 anos do governo do PSDB, aqui eu vou fazer a provocação, vereador Andréa, não colocaram em prática, que são as 3 regiões metropolitanas que tem no estado, do Vale, São Paulo e Campinas. Infelizmente, o governo do estado não priorizou essas ações. Até porque São Paulo, pelos argumentos que o vereador André colocou, é uma cidade que está conurbada com os outros municípios, que ou é passagem ou exporta pessoas para trabalhar. O único exemplo que não vale na questão do transporte é o metrô, que infelizmente ele é metropolitano, mas ele só está na cidade de São Paulo, até porque, infelizmente, o PSDB, ao longo dos 20 anos, não investiu para levá-lo para os outros municípios para que ele pudesse ser metropolitano. Nós temos o problema da água. Nós estamos vivendo uma crise que não é de São Pedro, com certeza, que vai afetar as pessoas na cidade e na região metropolitana, como já vem sendo afetadas várias pessoas da Zona Norte de São Paulo, da região de Campinas, de Itu e assim por diante. Hoje eu tive uma informação triste.
A represa de Jacareí, que está quase secando, que faz parte do sistema Cantareira, ela foi pensada para retirar o volume morto a partir de bombas elétricas. O governo do estado colocou todos os fios, as instalações, mas esqueceu de planejar e está usando bomba a diesel, gastando 60 mil reais por dia. Eu acho que agora o senhor eu não sou candidato, eu não sou candidato. Ah, não é, mas tem candidato. O senhor não, eu não sou candidato. Mas eu estou colocando, mas vamos trazer. Eu estou colocando as questões que eu acho que são metropolitanas e que tem um problema grave. Foi mencionada a mobilidade aqui, o senhor mencionou o transporte, a questão da mobilidade, do saneamento. O senhor traz aí na questão, como um desdobramento na questão do saneamento, traz a questão da água. E a minha indagação é que vocês não falaram, sabe, dos candidatos, se eles estão nessa fase de aquecimento, de campanha, que estão falando bastante, então é o que eu queria se eles falar, mostram, os candidatos ao governo de São Paulo, se eles estão mostrando que eles também pensam a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Então, porque eu confesso que não estou ouvindo isso até agora. Veja, se você vê a questão de mobilidade especificamente, o governador Geraldo Alckmin tem falado, sempre tem um programa imenso de construção de linhas de metrô e de inauguração das estações de metrô agora para os próximos 3 anos. É que isso não é um projeto que você anuncia que vai começar. Os projetos já estão todos em andamento e tem mais a ser feito. Só queria fazer uma correção com relação à crise de água. O PT parece que ele tem prazer, ou está esperando ver se falta água para as pessoas de São Paulo. Ele está querendo que falte água, mas não vai faltar água. Infelizmente a seca é imensa e as represas estão secando, mas obviamente que isso não depende do PSDB fazer chover. A gente consegue fazer muita coisa, segurar os desmandos do PT, etc., mas fazer chover demora um pouco mais. Nós faremos um dia, eu garanto aos senhores, um debate sobre a questão da água. Eu acho que seria Porque chegamos ao ponto que chegamos e até numa volta ao passado, né, onde tudo começou. Não vai ser hoje, no pouco tempo que dispomos, mas é um tema, sem dúvida nenhuma, que deve ser aprofundado. Eu queria falar só para essa inter-relação, governo de estado, gestão metropolitana. Então, deixa eu só falar do Padilha, até porque nosso tempo está acabando. No nosso caso do PT, nós temos feito todo um debate sobre o programa de governo que passa por essa integração e por ações que possam ajudar as regiões metropolitanas. Eu queria dizer, Maria, se não tirarmos do papel pelo menos as 3 regiões metropolitanas que existem há anos e que nunca saíram do papel, nós não vamos avançar. E aí não é uma questão de ter candidato ou não ter candidato. O debate político é para isso, é para discutir as diferenças que nós temos. O PSDB tem feito muitas coisas. Por exemplo, no Alto Tietê, em Itaipeba, onde tem uma represa, se o PSDB tivesse feito as obras para captar água, em vez de construir uma estrada onde vai ser a represa, talvez a gente não tivesse com um problema no Alto Tietê. É isso que eu quero dizer para você. Se a gente for entrar no C, mas não adianta entrar no C aqui. Não, a estrada foi construída. Não, e nem na questão, ainda bem que estradas a gente só para 200 pessoas. A gente não vou entrar na pequena política, que não é o caso aqui. Agora, acho que o que nós concordamos, Paulo e eu, e justamente mostrando posições diferentes, é que o fato é o seguinte, que o assunto, a questão metropolitana, a administração da cidade passa pela questão metropolitana. Eu acho que isso... Temos um acordo. A gente pode divergir em programas como eles estão sendo implementados. Seja quem for o eleito, agora, adversário o fundamental, ou parceiro do prefeito que foi eleito, é importantíssima essa parceria, é isso? E o fundamental é esse debate, porque senão a gente também não consegue saber quais são os problemas ou quais são os pontos de convergência que poderiam ser resolvidos por governos independentes de partidos que estejam no poder. Senhores, nosso tempo esgotou. Pena. Realmente, é uma pena. Mas isso é assunto para muitos programas. Agradeço muito a participação e o empenho. E o esclarecimento que trazem, né, quando externam a opinião com tanta clareza. Muito obrigada. E termina aqui a hora do voto. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, às 11h30 da noite. Próxima segunda-feira. Até lá.